Hoje nós estamos nos lembrando que estamos no mês quando o país praticamente prepara-se para uma grande festa que se chama Natal. É um momento em que nós tipicamente e tradicionalmente nos lembramos que Deus nasceu como nesse mundo que Ele criou como um nenê e veio aqui para trazer a salvação para cada um de nós. A sua vinda é muito importante. Interessante notar, e a gente estava assistindo um vídeo essa semana, que então nos lembra que a igreja primitiva, nos primeiros anos, não celebrava o Natal. Eles não marcavam datas específicas para lembrar essas coisas. Mas tudo isso fazia parte da doutrina, do entendimento da igreja. Então, eles faziam isto. Então, mas nesses dias, tipicamente, as igrejas, então, se lembram deste fato. E é importante, é parte da doutrina cristã, é importante que nós sabemos como isso veio acontecer. Nasceu aqui, historicamente, um homem chamado Jesus. Ele disse que era o Filho de Deus. E ele trouxe bastante provas da sua vinda, quem ele era e o que ele veio fazer. E é interessante de notar que ele não era uma pessoa que saiu do nada. Ele era uma pessoa que veio cumprir aquilo que Deus havia prometido desde o princípio. Desde a criação, ele começou. O dia em que a criação aconteceu, havia também a queda, a decisão do homem de ignorar a vontade de Deus e então de fazer a sua própria vontade. E quando as pessoas determinam a fazer a sua vontade e deixar de fazer a vontade daqueles que o criou, então eles começam a entrar numa condição em que eles se separam de Deus. Porque nossa união com Deus, a capacidade de ser nossa vida dirigida por Ele, depende em nós nos submeter a Ele e dizer: Senhor, eu creio em Ti, creio que Tu és Senhor, creio que Tu tens o direito de dirigir a minha vida. Então, nesse período do ano, muitas igrejas chamam esse mês de o mês do Advento, ou a vinda de Jesus. E durante esses dias, muitas vezes, então, as igrejas fazem reflexão naquilo que vinha a ser as promessas de Deus no Velho Testamento, em preparação para que, quando Ele vier, as pessoas entendessem quem Ele é e o que Ele veio fazer. Então, nós encontramos na palavra de Deus muitas palavras de profecia que falam sobre a sua vinda. Desde o capítulo 3 de Gênesis, quando então ele prometeu. Aquele que então fazia a tentação e que fazia que o homem caísse em pecado, que foi prometido, que nasceria da semente da mulher, então nasceria que então iria ferir a cabeça do serpente, o tentador. E então também ia dar para ele e ele que ia ferir o Jesus, o semente da mulher. Então este foi, nós vemos em muitas dessas profecias do Velho Testamento, 3 níveis. Quando tem profetas que vêm falando sobre aquilo que vai acontecer, normalmente aquela primeira profecia era uma palavra que então ia cumprir-se e fazia sentido para o povo que estava ouvindo. Mas muitas vezes havia também uma profecia que olhava mais para frente, às vezes 700 anos depois da profecia, e então iria ser cumprido. E no Velho Testamento existem mais de 300 profecias que falam nos mínimos detalhes sobre a vinda da pessoa, o Filho de Deus que ia nascer.
onde ia nascer, como ia nascer, o que ele faria quando ele vinha, coisas que seria impossível de qualquer outra pessoa imitar, porque seriam só possível, então, o Filho de Deus fazer. Para que quando ele vier, as pessoas tivessem a certeza, ele é aquela pessoa que Deus prometeu a enviar. E então eles podiam reconhecer a ele. É muito importante isso, porque muitas vezes nós nos limitamos a sentir alguma coisa em nós e nós imaginamos que isso é uma coisa que simplesmente é uma coisa que nós temos que sentir para nós mesmos, mas esta é uma coisa baseada em fatos históricos, coisas prometidas de Deus desde o princípio. Então, na primeira vinda de Jesus, Jesus mesmo disse que ele veio para cumprir as profecias que foram feitas a seu respeito, nos mínimos detalhes. Uma coisa que nunca foi prometido a saber era o tempo da sua vinda. Isso as pessoas tinham que ver os sinais e então reconhecer pelo que ele foi fazer o quem ele era. Mas então prometeu todas essas coisas. É claro que não podemos ver todas essas profecias hoje, mas alguns nós podemos mencionar. No livro de Isaías, capítulo 61, nós vemos aqui uma das profecias. Isaías, o profeta, disse, uma das profecias que ele fez é que ele nasceria de uma virgem. Agora, quantas pessoas aqui nasceram de uma virgem? Eu creio que não. Eu não vou levantar a mão, mas ninguém. Então, é uma coisa bastante rara, bastante difícil de imitar. Então, isto iria conhecer. Ele seria chamado Immanuel, que significa Deus conosco. Deus significando que ele ia nascer em carne humana. Ele ia viver entre nós. Então, Miqueias disse que também ele ia nascer numa cidade bem pequena no sul de Israel, chamado Belém. Então, mesmo que na época que ele Maria recebeu a profecia que ela seria a mãe do Messias que viria para nascer e cumprir as profecias do Velho Testamento, ela na época estava morando em Nazaré. Então, como é que ia nascer em Belém, que era uma cidade bem distante? Então, não é que naqueles dias, então, um governador romano, que não tinha nada a ver com a história, decretou que todas as pessoas deveriam cumprir um censo e deveriam viajar para então registrar-se na sua cidade natal. E como Maria era da linha de Davi, que nasceu em Belém, o rei, 700 anos antes, ela teria com José, aquele seu prometido, viajar para o sul, para Belém, para nascer ali. E assim, ele, logo no seu nascimento, então cumpriu a profecia que foi falado sobre ele. Mas interessante que no Velho Testamento diz também que este Salvador que ia nascer em Belém seria chamado o Nazareno. E é interessante que depois ele voltou para morar em Nazaré. E foi de fato chamado por aqueles que conheciam, que pensavam que ele vinha de lá, o Nazareno. Então a gente vê aos poucos as escrituras sendo cumpridas em toda a sua vida. Uma das coisas que Isaías profetizou em capítulo 61 são esses versículos. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros.
Muitas vezes os profetas falavam palavras que não iam ser cumpridas por outra pessoa mais para frente. 700 anos mais tarde, Jesus, no início do seu ministério, visitou uma sinagoga. E quando ele foi conhecido como um homem que respeitado, um homem que pregava e falava da palavra de Deus, foi oferecido para ele ler a Escritura para aquele dia. Porque cada dia eles tinham uma Escritura que então eles seguiam uma ordem e lia. E foi dado para ele a Escritura para ler. E foi justamente este versículo, Isaías capítulo 61. E ele leu esses versículos e disse para eles naquele dia, este dia, esta palavra é realizada aos seus ouvidos. Então ele estava dizendo, eu era a pessoa de quem esta profecia foi falado. Eu vim realmente trazer boas notícias para os pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. É incrível a maneira em que todas as Escrituras falam de Jesus, combinam para cumprir tudo aquilo que ele iria fazer. Então, com isso nós podemos ter a certeza que aquele que nós cremos faz parte da história, faz parte do plano de Deus, de tudo que ele fez em criar a humanidade para sua honra e sua glória. Então nós encontramos em Lucas, capítulo 7, pessoas querendo saber se de fato este era a pessoa que vinha. E um deles era uma pessoa que também tinha muitos discípulos, João Batista. E os discípulos de João contaram-lhe todas as coisas que Jesus estava fazendo. Chamando dois deles, enviou-lhes ao Senhor para perguntarem, és tu aqueles que haverá de vir, ou devemos esperar algum outro? Dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram, João Batista nos enviou para te perguntar, és tu aquele que haverá de vir, ou devemos esperar algum outro? Naquele momento, Jesus curou muitos dos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Então, ele respondeu aos mensageiros, voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Essa foi a resposta que Jesus deu para o profeta, o último profeta, João Batista, quando ele perguntou se Jesus era realmente aquele que vinha cumprir todas as profecias do Velho Testamento. Todo o Velho Testamento está cheio de profecias a respeito da vinda de Jesus. Para que, quando ele viesse, então todo mundo podia ter certeza que ele é o prometido. É interessante quando nós ficamos olhando pelas páginas, tantas coisas que falam a respeito de Jesus. Quando você lê o Salmo 22, ela faz a descrição de uma pessoa que está morrendo de crucifixão. E esta é uma forma de morte totalmente desconhecida naquela época. Foi inventado pelos romanos e praticado somente há 700 anos mais tarde, e foi a forma da morte que Jesus sofreu. Mas todo esse tempo antes foi descrito nos mínimos detalhes como é que o Salvador iria morrer. E em Isaías capítulo 53, nós temos também a descrição.
do Messias, que seria uma pessoa que ia sofrer e dar a sua vida em troca pelos pecados do mundo, para que nós fôssemos reconciliados com Ele e pudéssemos ter a vida eterna. Então, quando nós chegamos àquela visão mais longa, nós percebemos que muitas das profecias do Velho Testamento têm um outro significado que ainda não foi cumprido. Então, muitos desses versículos a gente vê que não foram ainda cumpridos totalmente, nem mesmo na primeira vinda de Jesus. Então, vem sugerindo que então ele viria como um homem forte, como um juiz, como o Senhor de toda a terra. Então, ele viria depois. Então, com isso, nós vemos a segunda vinda de Jesus, que nós chamamos a segunda vinda, porque é mesmo Jesus que voltará. Quando ele terminou a sua vida e subiu aos céus na presença dos seus discípulos, 2 anjos ali apareceram a eles e disse para ele: por que vocês ficam olhando para os céus? Esse Jesus que vocês viram subia, irá voltar da mesma forma que ele foi. Então foi uma promessa que foi feita para eles. E eles sabiam que aquele que Jesus havia falando, de que os profetas do Velho Testamento falavam, então ele viria. E quando nós chegamos a esta segunda vinda de Jesus, nós vemos também, nós olhamos muitas vezes para as páginas do Novo Testamento, mas de fato muitas dessas profecias no Velho Testamento também falam a respeito disso. E muitas das parábolas de Jesus, ele falava a respeito de quando ele iria voltar e que nós devemos estar prontos e não pensar que esse mundo iria continuar para sempre, mas que Deus tem um prazo. Tinha um prazo para a criação do mundo quando ele criou o tempo. Ele tinha um momento certo para a vinda do seu filho. Paulo destacou isso, diz que foi na plenitude do tempo, em Gálatas 4:4, que Deus enviou o seu Filho ao mundo. E no momento que Deus também planejou, ele irá voltar e vai terminar esse mundo que aqui nós temos. Então iria estabelecer o seu reino eterno. Tudo isso é descrito para nós na palavra de Deus, para nós termos essa certeza de tudo aquilo que ele está fazendo. Então, entre estas parábolas, nós temos, por exemplo, a parábola do servo fiel e sábio. O mestre foi embora numa viagem. Jesus disse. Então aqui ele está demonstrando que muitas pessoas sentem que Deus está longe, ele deve estar viajando, a gente não vê ele, a gente às vezes tem dificuldade em perceber o que ele está fazendo e ele está longe, mas não se engana. Isso não quer dizer que não existe, que não vai cumprir aquilo que diz que ia fazer. Nós temos responsabilidade, nós precisamos ser responsáveis em nossa vida, a maneira que nós vivemos e as coisas que nós fazemos. Porque tudo isso que ele está fazendo é para nosso bem. E ele disse, cuidado que ele poderá voltar a qualquer momento. Então vivemos as nossas vidas, disse Jesus, da forma de que nós vivemos como ele fosse voltar a qualquer momento e então exigir de nós contas da maneira que nós vivemos a nossa vida. Outra parábola que ele deu foi dos 10 virgens, se lembram? 5 tinham óleo na sua lâmpada e quando então ele veio, ele voltou, subitamente eles estavam dormindo. Então todos dormiram, todos então acordaram. E aqueles 5 que tinham óleo suficiente entravam com o noivo para a festa que havia. Depois a porta foi fechada e aqueles que não estavam preparados ficaram para fora.
Então, mais uma advertência que Jesus dá do fato que ele voltará novamente e haverá uma separação entre aqueles que estão em Cristo e aqueles que não estão preparados para esse momento. Deu também a parábola dos talentos, os servos que foram dados vários talentos ou capacidades para poder usar. Eles precisavam usar aquilo. A lição aqui é que nós devemos usar as qualificações, os dons que nós temos no serviço do mestre, porque quando ele vem, haverá, ele diz, um acerto de contas, e então será medido aquilo que nós fizemos para ele e aquilo que nós gastamos só em nosso próprio interesse, e então ele iria dar-nos a sua recompensa de acordo se nós estamos nele. Então, Jesus falou também especificamente sobre a sua vinda, sobre a sua volta, em Mateus capítulo 24, que também é falado em Lucas capítulo 21. E então é muito interessante também saber daquilo que ele está aqui prometendo. Uma das coisas, então, na segunda vinda que ele diz, é a mesma coisa da sua vinda, da sua primeira vinda. Ele nunca fala sobre quando ele viria, mas diz especificamente no versículo 36, quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Então é um momento em que a hora da sua vinda é reservado ao Deus desse dia. Mas ele fala sim sobre os sinais da sua vinda, as coisas que iriam acontecer antes da sua vinda, que nos dá a indicação que o tempo está próximo. E sempre Jesus, então, alerta aqueles que creem nele para ficar atentos a esses sinais. Então, em Mateus capítulo 24, nós temos algumas profecias aqui. Um deles, para eles saberem que tudo isso ia mesmo acontecer, veio acontecer nos dias de muitas das pessoas que ouviram aquilo que ele disse. Eles não sabiam naquela época, mas havia depois, no ano 70 depois de Cristo, isto é, uns 30 e poucos anos depois da sua morte, haveria uma rebelião da parte de alguns dos judeus. Os romanos viriam e iam destruir a cidade de Jerusalém. Então, esta aqui, ele fala no versículo 22. Ele estava, Jesus, com seus discípulos, passando por Jerusalém. E os discípulos, então, admirados, como homens, assim, caboclos, que vinham para a grande cidade, admirando toda a arquitetura, toda aquela beleza da construção que havia. E então disse para Jesus, vocês estão vendo... eles estavam vendo essa construção. E Jesus disse, vocês estão vendo tudo isso? Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todos derrubados. É a mesma coisa de passar pela cidade de Londres, ver aqueles prédios antigos e alguém dizer, será tudo derrubado. Não ficará uma pedra, um tijolo sobre outro. Impossível, né? Quem é que faria isso? Mas o interessante é a forma em que até esta profecia foi cumprida. Porque o povo naqueles dias tinha o hábito, porque eles não tinham cofres, então aos seus bens de valor, coisas preciosas, eles enfiavam entre o espaço, entre as pedras das suas casas. Eles iam colocar ali para esconder, porque não havia assim concreto, as pedras estavam montadas secas, né? Então,
eles precisavam, então, derrubar todas essas pedras para descobrir os tesouros que estavam escondidos. E assim, esta profecia, que parecia impossível, foi de fato cumprido naqueles dias. Bem, essa foi uma das coisas que ele fazia. Ele falava da destruição de Jerusalém no ano 70. E depois daquela época, os judeus foram espalhados por todo o mundo. Muitas outras profecias dos profetas do Velho Testamento falavam de um tempo quando eles estariam juntados de todas as nações da terra e iam voltar para a terra de Israel. Irmãos, em nossos dias, nós temos presenciado isso. Foi formado novamente a nação de Israel em 1948 e até hoje estão vindo o que eles falam, aquele processo de alia, quando os judeus de todos os países estão voltando para Israel e a população está aumentando diariamente. Mas este não é o fim da época, a vida como nós sabemos aqui, porque ele continua no versículo 4, e estamos vendo mais o texto de Mateus 24 hoje. Jesus respondeu: cuidado que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganando a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então, esses são sinais de que está próximo o dia, o tempo da sua vinda. Então, ele começa a dar algumas indicações daquilo que nós devemos estar atentos para ver se está acontecendo. E isso ele diz que vai fazer alguma coisa. Tudo isso vai causar algumas pessoas a tornar-se da fé. Naquele tempo, versículo 10, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E nós temos percebido, né, o surgimento de outros que vêm imitando o cristianismo verdadeiro, o que nós chamamos de seitas cristãos, que então vêm enganando muitas pessoas. E especialmente o surgimento de outras religiões, que vêm enganando muitas multidões de pessoas que nós conhecemos como outras religiões, que creem em outros deuses de uma outra forma. Então, ele continua no versículo 13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, depois ele fala uma outra coisa. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, com testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então, este é um outro sinal. Quando estamos vendo o momento que o evangelho está chegando a todas as nações, todos os povos, é sinal do que está próximo o fim de que Jesus falou e a volta, o seu retorno. É importante que nós tenhamos conhecimento. Jesus mostrou todas essas coisas para o seu povo ficar atento. O seu objetivo é que nós formos ficar fiéis a Ele. Mesmo que nós ficamos desanimados ou pensando que as coisas estão acontecendo, as guerras, então as pessoas entram em desespero. Nós sabemos não tudo isso vem acontecendo, mas isso não vem alterar aquilo que Deus já falou que vai acontecer.
Depois, então, haverá falsos alertas, falsos profetas. Não fiquem enganados, porque quando ele vem, vai ficar um momento que ninguém pode perder. Ele disse, no versículo 27, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Você já assistiu assim uma tempestade, viu aqueles relâmpagos passando? Você já experimentou? Agora eu vou adivinhar quando vai ser o próximo relâmpago. Então você fica, é agora, e não é. E você perdeu, porque já veio. Então é assim, de uma forma que ninguém pode prever o momento da sua vinda. E por isso ele disse, você deve ficar pronto a todo tempo para esta vinda quando vem. E ele disse ainda que neste momento todo o universo que nós pensamos é tão permanente e fixo, todo o universo será mudado. Em versículo 29, essas são as palavras de Jesus, né? O próprio Filho de Deus. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. E depois ele disse, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem. Por que lamentarão? Porque vê com remorso que perderam o momento. O Filho do Homem vindo nos céus, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma e outra extremidade dos céus. Naquele dia serão juntados todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, reconhecem Ele como Senhor, serão ajuntados para então receber a conclusão da sua vida eterna, e então virá com Ele. Então é bom estar entre este número. Então Jesus disse, aprendem a lição do figueiro, ou da figueira. Quando você vê uma árvore, começavam a brotar aquelas novas folhas na primavera, o que é que vocês dizem? Olha, o verão está vindo, né? O tempo está chegando. A gente sabe, é um sinal do que o inverno já está passando e a primavera está chegando. Então, vê os sinais. Nós vamos ver esses sinais, os sinais de que Jesus disse. E nós precisamos saber que a sua vinda está próxima. É interessante, na igreja primitiva, eles tinham a impressão, porque Jesus falava tanto dessas coisas, que essas coisas viriam até dentro da sua própria vida. E foi um assunto assim grandemente debatido naqueles dias. Então, Paulo, aquele apóstolo que escreveu para as igrejas que ele fundou, ele então viu e falava a respeito disso. Quando ele estava escrevendo para a igreja em Tessalônica, e lembre-se que essa foi as duas primeiras cartas que ele escreveu, foi bem próximo do início do seu ministério, talvez no ano 50 ou 51, uns 18 anos depois da morte de Jesus, quando as igrejas ainda estavam com este pensamento. Então ele escreveu para eles da seguinte forma: irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente,
quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vindo de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Então vemos que era um assunto que foi grandemente discutido nas igrejas naqueles dias. Então eles disseram, não, ele não vem ainda, mas então ele repete a mesma mensagem de Jesus. Tudo isso que ele nos falou não é para satisfazer nossa curiosidade. O que é que vai acontecer? Né? Que nós sempre queremos saber como é que vai ser. Mas é um apelo que através da nossa vida nós vivemos perto dele. Em versículo 13 ele continua dizendo, mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos, mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Ele o chamou para isso por meio de nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes foram ensinados, quer na viva voz, quer por carta nossa. Fiquem firmes na sua fé. E o apelo que então Paulo faz, porque vocês estão sabendo, sim, ele vem, mas pode vir não imediatamente. Através dos anos, muitos, até dos crentes em Cristo Jesus, têm duvidado assim da sua vinda. Muitos hoje estão dizendo, bem, já passaram-se 2000 anos. Será que então esta profecia ainda tem valor? Mas nunca na história desse mundo em que nós vivemos, há tantos sinais que então se aproximam aquilo que foi profetizado em toda a palavra de Deus do que hoje. Nós não temos tempo esta manhã. Tirei o relógio no início porque eu falo demais, mas algumas coisas que então nos dão uma indicação. As palavras que falavam é que ia haver um aumento em guerras e rumores de guerras. Eu vi esta semana que há dentro do nosso mundo hoje em dia 63 conflitos de guerra acontecendo em diversas partes do mundo. Fala sobre terremotos, fomes, pandemias. O número está aumentando bastante nos últimos anos. O número de terremotos está aumentando em intensidade e em número. É uma coisa que os geólogos estão notando. Existem mais desastres naturais em todo o mundo. Tempo extremo, o tempo que está vindo, fazendo inundações praticamente todos os dias. Estamos lendo de inundações em diversas partes do mundo, em outras partes há seca. No Meio Oriente há uma falta de chuva, especialmente no país de Irã. O capital Teherã provavelmente será evacuado nos próximos dias porque simplesmente não há mais água para o povo tomar. E sem água não há meio de produção de eletricidade, porque eles dependem de represas para fazer isto. E então, aquele está acontecendo. Existem também a falha de comida para as pessoas, aumento de tornados, de hurricanes também, qual o nome? Furacões, né? Fala também a respeito da imoralidade e a quebra de lei e ordem. A diferença entre a forma daquilo que está acontecendo. Uma morte, um assassinato, foi uma coisa tão rara nesse país, quando eu nasci, que seria notícia.
Hoje a gente lê que foi mais duas pessoas mortas hoje, mais mais 3, mais 4. Essa é uma coisa corriqueira e comum. E parece que a polícia não consegue fazer mais controle das demonstrações e outras coisas que temos aqui em outras partes do mundo. Fala também sobre o nascimento de Israel e a batalha para Jerusalém. A gente vê acontecendo. A globalização também abre a porta para o controle de todas as pessoas. Estão já falando sobre a produção de identidades digitais para a população de todos os países. Quer dizer, desde o nascimento, aqueles que estão no controle dos centros de data, então terá controle e saber exatamente da vida de cada pessoa. Isto é uma coisa que está planejando a fazer. Fala sobre o aumento de conhecimento. E nesses últimos 5 anos, nós temos um crescimento exponencial no conhecimento através de tecnologia, quantum computers, AI, e as armas de destruição. Existem também falsos profetas e messias, vocês já sabem, vendo assim o aumento da dominação de algumas outras religiões no mundo de hoje, até em nosso país, que quando eu nasci era considerado uma nação cristã. Será que podemos assim chamá-lo? Quando tem tantas demonstrações em nossas ruas para outros. Então, aquelas tentativas para unificar todas as religiões, fazendo uma religião, um governo mundial. Então, também, nós temos aqueles que falam sobre o ataque naqueles que têm a fé em Cristo Jesus. Pedro fala disso em capítulo 3, de versículos 3 a 6. Antes de tudo, ele disse, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo seus próprios paixões. Eles dirão, o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esqueçam de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada de água, e pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Eles falavam a mesma coisa, todas as coisas vão continuar como sempre foram, e o mundo foi destruído pela água, há mais ou menos no ano 2300 antes de Cristo. Então, todas essas coisas são sinais. Mas a última coisa que nós vimos já em Mateus capítulo 4, 14, é que o Evangelho seria pregado a todos os povos. E através da tecnologia de hoje, a gente vê o Evangelho chegando até povos onde é proibida a entrada de missionários, outros pregadores, mas o Evangelho está alcançando através desses meios. E se o tempo está próximo, e se perseguição aumenta, nós precisamos nos apontar para ficar firmes em nossa fé, porque nunca nós precisávamos mais ficar alertos para a vinda de Jesus do que nos dias de hoje, e ficar atentos para o seu retorno, porque pode ser iminente. Há muitos sinais de incentivo, de encorajamento. Há algumas partes, aqueles que estão atentos àquilo que Deus está fazendo, e então muitos avivamentos estão surgindo em lugares diversos através do mundo. Até no país de Irã, onde há tanta perseguição de cristãos, calculam que hoje tem uns 8 milhões de cristãos naquele país. Impressionante. Em outros lugares, países muçulmanos, por exemplo, as pessoas estão tendo visões e sonhos de Jesus, e então se entregando e começando a crer nele.
Então, essas coisas estão acontecendo em nossa vida. E então, para nós compartilhar e ver como prioridade a nossa vida, o compartilhar da nossa fé se torna urgente. E por isso que nós pregamos o Evangelho, por isso que nós começamos e insistimos em compartilhar a nossa fé. Não que nós estamos querendo assim forçar outras pessoas a crer aquilo que nós cremos, mas dando-lhes a oportunidade de então estar dentro do plano de Deus para a sua vida e para este mundo. Então esta é a palavra que o Senhor dá para nós no dia de hoje, nesta época da preparação para a celebração da sua primeira vinda. Vamos nos lembrar também que Ele prometeu, Ele virá novamente. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, damos-te graças que Tu não nos deixaste ignorante daquilo que Tu estás fazendo. Aquilo que foi feito já, aquele que foi cumprido, aquele que nós vimos da forma extraordinária que foi realizado na vida de Jesus. Todas as profecias, as coisas que disseram que Ele ia fazer e que Ele fez, é pelo Teu poder. E damos-te graças também por toda a advertência que Ele deu, para que nós ficássemos prontos para a sua vinda. Ó Pai, nós cremos que os dias são curtos e que nós logo veríamos a realização de tudo aquilo que Tu fizeste aqui que planejaste fazer aqui na terra. Então esteja conosco, anima os nossos corações, fica com que nós estejamos sempre naquela condição de prontos para a sua vinda e também ansiosos para que o maior número de pessoas conheçam este Evangelho, que então lhes pouparão da condenação eterna para poder ter e experimentar a vida eterna em Cristo. Pai, nos toma, nos usa e nos dá a tua bênção na maneira em que nós vivemos a sua vida. E Pai, ajude-nos para que nós curvamos-nos diante de Ti, dizemos, Senhor, eu sou Teu, eu creio em Ti, eu entrego a minha vida a Ti, usa-me de acordo com a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém.